No vídeo de hoje eu vou te ensinar como foi que eu utilizei barricas velhas de papelão para fazer essas caixas organizadoras e decorativas para decorar nossa casa. Eu sou o Ricardo Santiago, esse é o meu canal e aqui eu dou dica de decoração, arte e fotografia. Vem comigo para o passo a passo desse projeto. Isso mesmo, gente! Uma empresa ia jogar essas barricas de papelão fora e acabou me cedendo para fazer projetinhos aqui no canal. E para pontapé inicial do nosso projetinho de hoje, que são essas caixas organizadoras, eu vou primeiro no meu computador baixar no Pinterest algumas imagens de rótulos antigos para a gente fazer uma caixa organizadora no estilo farmhouse. Ali agora no Photoshop eu estou aplicando ainda mais efeitos de envelhecimento, bem como desaturando um pouco as cores para que fique o mais antigo possível e a nossa caixa fique bem no estilo que a gente quer. Bem, para quem não sabe, essas barricas de papelão, elas comportavam massa corrida para material de construção. E como elas eram vedadas, eu estou tirando ali os durex que vinham colados nela para a gente poder aplicar a pintura. Também, a pessoa que manuseou essas barricas de papelão, elas também não tiveram muito cuidado e acabaram sujando de massa corrida as caixas. Então, depois que eu remover toda a fita adesiva, eu vou lixar um pouco para remover esse excesso de massa corrida colada na superfície da nossa caixa. Agora, com aquelas minhas velhas formas de acetato que vocês sabem que eu faço bastante coisa aqui no canal, eu tô criando uma peça para enfeitar a tampa da nossa caixa. E em cima dessa peça de gesso, eu vou prender um puxador. Agora, vou pegar minha forma de silicone, que faz modelagem daqueles barrados, para a gente fazer umas decorações, umas molduras, para a gente decorar tanto a tampa quanto a parte de baixo. Gente, nós vamos utilizar cola branca para aderir as barras de biscuit na nossa barrica de papelão. Principalmente porque a massa de biscuit ela é composta também de cola branca. E o papel é um excelente aderente para esse tipo de cola. Então é a cola branca que nós vamos usar para a gente poder aderir todas as barras na nossa barrica. Agora, nós vamos colar a peça que a gente tinha feito de gesso, ela já está seca, a gente vai colar na parte de cima da nossa tampa para ser o suporte do nosso puxador que nós vamos prender. Para isso, a gente também vai utilizar a cola branca para colar nossa peça de gesso em cima da tampa. Com auxílio de um esquadro, estou medindo ali, achando o meio da tampa para a gente não colar torto a nossa peça de gesso. Para também não ter nenhum tipo de interferência na pintura, eu estou extraindo esses rótulos que são as referências do produto que tinham aqui antes da gente utilizar a caixa. Então estou tirando os rótulos para não dar marcação na pintura e também para a gente não passar a tinta por cima e depois ele acabar soltando. Observem que eu já coloquei as barras de biscuit tanto no acabamento da tampa quanto na parte de baixo e ficou bem bacana. Bem, não me dei por satisfeito, também modelei uns parafusos de massa de biscuit e estou pregando ali nas laterais, um pouco acima da barra que a gente tinha acabado de colar. E é claro que eu também coloquei os parafusos na parte de cima. Agora, eu precisava de uma esteca que fosse longa para eu poder partir no meio e fazer aqueles acabamentos como se fosse um parafuso antigo. Como eu não tenho uma esteca desse tamanho, acabei utilizando uma faca de refeição mesmo. E aí, fui fazendo acabamento parafuso por parafuso. E vocês lembram daquela peça de gesso que a gente colou na tampa da nossa caixa para fazer um acabamento? Agora, a gente vai no centro dela, depois da cola seca, furar, fazer um pré-furo, para a gente então conseguir prender aquele puxador que eu disse a vocês, que vai ser o acabamento final da nossa tampa.
E agora chegou a hora da gente pintar a nossa peça. Gente, eu estou utilizando tinta PVA da Acrylex, mas não vou passar nenhum tipo de referencial sobre a cor que eu estou utilizando, porque ali tem uma mistura de várias cores, vários restos de tinta, porque eu queria apenas encontrar um tom terroso para pintar a nossa peça. Na verdade, nem ficou tão terroso assim, porque ficou meio esverdeado, meio cor de água suja, mas enfim, ficou uma cor bonita. Então, você pode comprar uma tinta que já tenha um certo referencial de tabela de cores, mas você pode fazer a mistura como eu fiz ali para aproveitar o que eu já tinha em casa. Além de salientar que a gente não vai terminar o acabamento de pintura só nessa cor. A gente ainda vai dar um sombreado de preto e a gente vai abrir com aquela velha técnica que eu sempre mostro a vocês aqui no processo de douração com resina de impermeabilização para pedra e purpurina dourada. Depois da tampa concluída, agora vamos passar a pintar o corpo da nossa barrica. Gente, se vocês observarem, ali embaixo tem um suporte que é de metal, mas eu vou utilizar a mesma tinta porque previamente eu tinha feito um teste e ela teve uma boa aderência. Então a gente vai completar com tinta PVA toda a peça que a gente está fazendo. Agora, peguei uma bucha, dessas buchas de lava-prato, cortei em 4 pedaços e estou utilizando ela para dar pequenas batidinhas com tinta preta para a gente entrar no processo de envelhecimento da peça. E para isso também estou utilizando a tinta PVA da Acrylex. Bem, e essa técnica de envelhecimento é muito simples. Você vai umedecer na tinta a bucha que você está trabalhando e retirar o excesso ou num pano ou qualquer outra superfície para que a tinta não escorra na hora da aplicação. Também é preciso compreender que você vai fazer um degradê da parte que você quer, onde a tinta fique mais concentrada, até onde a tinta vai morrendo, se misturando com a outra tinta que você já tinha aplicado. E aí está concluído o processo de envelhecimento. E observem como fica bonito, gente. Aí, lembrando que a gente ainda vai aplicar o processo de douração por cima. Vocês se lembram aquele rótulo que a gente manipulou lá no Photoshop no início do vídeo? Agora chegou a hora da gente utilizá-lo. Eu, inclusive, gente, fiz a impressão dele em papel adesivo, porque dessa forma, quando a gente cola com a cola, principalmente se tratando de papel, sempre fica um gruminho. E eu gosto do papel adesivo porque, além de ser resistente à cola dele, para no caso ser utilizada em papelão, que é a nossa barrica, simplesmente fica uma superfície muito mais bem acabada. Agora, voltando no processo de envelhecimento, como vocês estão vendo ali, eu estou fazendo a parte de cima, porque como eu comecei pela parte de baixo, esperei secar para poder dar seguimento. Agora chegou a hora da gente aplicar o nosso rótulo. E percebam, no momento em que o colo, já na barrica meio que envelhecida, gente, o rótulo ainda está muito se destacando. Então vai ser necessário eu fazer também um envelhecimento dele, que a gente já tinha feito, inclusive no Photoshop. A gente fazer agora no pincel e na tinta. Voltei, peguei a mesma bucha que eu fiz o envelhecimento da barrica e tô aplicando levemente ali nas laterais do rótulo para que ele fique mais ou menos unificado com todo aquele contexto de envelhecimento que a gente tinha feito na barriga inteira.
Melhorou bastante, mas vocês já perceberam que o rótulo ainda não me convenceu, né? Então eu modelei 2 arabescos para colocar na lateral ali e também envelhecê-los para ver se dá um realce melhor e se unifica esse bendito rótulo que eu ainda tô achando que ele tá muito destacado em relação à nossa peça bem envelhecida. Agora, depois de seco o biscuit que eu modelei o arabesco, chegou a hora da gente fazer o mesmo procedimento que a gente fez em toda a barrica inteira. Só que como o arabesco tem algumas entranhas, ao invés de estar fazendo com a bucha, eu estou umedecendo primeiro ele no pincel, para depois fazer o acabamento naquela mesma bucha de lavar prato que a gente fez anteriormente. Gente, agora a gente vai entrar no processo de douração para completar e concluir a nossa peça. Bem, eu vou passar rapidinho aqui qual é a receita que eu utilizo para fazer essa tinta dourada que eu utilizo sempre aqui nos projetos do meu canal. Bem, eu utilizo para fazer essa tinta, gente, resina de impermeabilização de pedra e purpurina dourada. A resina que eu utilizo é a base de solvente e você encontra em qualquer casa de material de construção. Inclusive, aqui no canal tem a receita e um vídeo eu gravando especificamente sobre essa tinta. Então, quem não assistiu, vai lá conferir para aprender direitinho como é que faz essa tinta dourada. E se você me suportou até agora, gente, aqui nesse vídeo e tá gostando, dá um like aí pro YouTube entender que você gosta dos projetos que eu faço aqui no canal. Com o seu like, o YouTube nos indica para muito mais pessoas que também têm interesse em ver vídeos como esse. E se você não se inscreveu no meu canal ainda, aperta, gente, o botãozinho aí, se inscreve no canal e inclusive ative as notificações para quando eu gerar vídeo novo, você ser avisado. Agora, nós vamos prender um parafuso que vai fixar o nosso puxador na tampa da nossa caixa. Dessa forma, a gente vai concluir e checar como é que ficou ela na minha casa. Apesar de ser uma peça de papelão bem resistente, estou prendendo o puxador ali com bastante cuidado, exatamente para não empenar e acabar danificando a tampa da nossa caixa. Então, concluindo dessa forma o nosso projeto, vamos ver lá na minha casa como foi que ficou esse projetinho bacana utilizando barricas de papelão velha. Eu espero muitíssimo que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima semana. Um beijo a todos e bye!